Dizem que nas profundezas gélidas das montanhas da Suíça, existe um hospital abandonado pelo tempo, um lugar onde a dor nunca encontrou um fim, e onde os médicos jamais foram embora. Bem-vindos, contadores de histórias e amantes do mistério. Hoje, vamos explorar os corredores sombrios do Hospital de Zofingen. Se você gosta de desvendar segredos macabros, já deixe o seu like e se inscreva, porque a história de hoje vai te deixar acordado à noite. Nossa jornada começa em 1890. O Hospital de Zofingen abre suas portas. Aclamado como o centro médico mais moderno da Europa, um farol de esperança e cura. Mas por trás de sua fachada impecável e corredores brancos, um segredo sinistro começava a se enraizar. Pacientes chegavam para procedimentos simples, cirurgias de rotina, mas muitos deles nunca mais retornavam para suas casas. Suas famílias esperavam em vão. Com o tempo, a verdade começou a emergir em sussurros. Documentos médicos desapareciam misteriosamente. Corpos, que deveriam ser liberados para o funeral, simplesmente sumiam dos necrotérios. A comunidade local sentia um calafrio sempre que passava pelos portões do hospital. O que estava acontecendo lá dentro? As respostas nunca vieram. E então, nos anos 70, o hospital foi abruptamente fechado. A razão oficial? Falhas estruturais. Mas os moradores da cidade sabiam que essa era uma mentira. Ninguém abandona um complexo hospitalar inteiro por causa de algumas rachaduras nas paredes. A verdade era muito mais assustadora. Mesmo abandonado, o Hospital de Zofingen não permaneceu em silêncio. Lendas começaram a circular. As pessoas que viviam nas proximidades juravam ver as luzes do bloco cirúrgico acendendo sozinhas, cortando a escuridão da noite. Diziam que, quando o vento soprava forte das montanhas, era possível ouvir o som metálico de instrumentos cirúrgicos, ecoando pelos vales. Um som de bisturis e pinças, como se uma operação eterna estivesse em andamento. O medo manteve todos afastados por anos. O hospital torna-se um monumento ao desconhecido, um lugar evitado, um fantasma na paisagem suíça. Até que em 1998, a coragem juvenil decidiu desafiar o medo. 4 estudantes de medicina, céticos e ambiciosos, Felix, Lee, Martin e Jonas, resolveram desmascarar o que consideravam mera superstição. Equipados com câmeras, lanternas potentes e uma dose talvez excessiva de confiança, eles partiram para o hospital abandonado. O plano era simples: filmar tudo, provar que não havia nada lá e postar o vídeo online para desmistificar a lenda. Eles só não sabiam que estavam prestes a se tornar parte dela. O grupo chegou pouco antes da meia-noite, a hora clássica para se encontrar com o sobrenatural. O antigo portão de ferro protestou com um rangido alto e pesado, como se lamentasse a entrada deles. O ar estava frio, e o vento parecia sussurrar palavras incompreensíveis por entre as inúmeras janelas quebradas do edifício. Felix, o líder do grupo, ligou a câmera. Com a luz vermelha de gravação acesa, ele narrou o momento. Estamos entrando agora. O hospital está completamente abandonado. Essas palavras ecoariam de uma forma que ele jamais poderia prever. Assim que entraram, uma estranha sensação tomou conta deles. O interior não estava abandonado, estava limpo. Limpo demais. As mesas cirúrgicas de aço inoxidável brilhavam sob a luz de suas lanternas. Os instrumentos estavam meticulosamente organizados em bandejas, como se um cirurgião estivesse prestes a iniciar um procedimento. Parecia que o lugar ainda estava em uso. Foi então que o silêncio foi quebrado. Clang. Clang, um som metálico, rítmico e perturbador. Vinha do andar de cima, algo batendo, repetidamente. Trocaram olhares apreensivos, mas a curiosidade foi mais forte. Subiram a escadaria principal devagar, cada degrau rangendo sob seus pés. O corredor do segundo andar era longo e sombrio, flanqueado por portas trancadas. E nas paredes, algo fez o sangue deles gelar. Nomes de pessoas, escritos com uma substância escura e ressecada, que parecia terrivelmente com sangue. Enquanto avançavam, Lee parou, em frente a uma das portas. Ela apontou a lanterna para a fresta inferior e ofegou. Uma sombra se moveu rapidamente do outro lado. Ela sussurrou, a voz trêmula. Tem alguém ali dentro. Impulsionado pela adrenalina, Felix forçou a porta, que se abriu com um estalo. O cômodo estava vazio, ou quase. Havia apenas uma maca coberta por um lençol branco e um grande espelho na parede oposta. Mas quando o facho da lanterna de Felix atingiu o espelho, eles não viram apenas seus próprios reflexos. Atrás deles, refletida no vidro, estava uma figura alta, vestindo um jaleco branco manchado, com o rosto completamente enfaixado por gaze. Num instante, eles se viraram, aterrorizados. Não havia ninguém. A figura tinha desaparecido. Apesar do pânico crescente, eles decidiram continuar.
Tinham que encontrar a origem daquele som. Finalmente, chegaram à antiga sala de cirurgia principal. No centro, uma mesa metálica fria. O halodo dela, algo anacrônico. Uma câmera de vídeo antiga, com a luz de gravação ainda acesa, apontada para a mesa. No monitor ao lado, imagens distorcidas de uma operação passavam em um loop macabro. Pacientes com os olhos arregalados de pavor, amarrados, gritando em silêncio enquanto médicos sorriam sadicamente, seus rostos contorcidos em um prazer doentio. No canto da tela, uma legenda piscava Asterix Zofingen Project. Never Stop Healing Asterisk. O projeto Zofingen, menos a cura nunca para. A câmera de Felix focou na tela, gravando uma cena horrível. Um homem, consciente, sendo operado a peito aberto. A voz do cirurgião, em alemão, soava calma e clara através do áudio chiado. Ele vai sobreviver. Todos sobrevivem. Com as mãos tremendo, Felix desligou o monitor. Mas o som não parou. As vozes continuaram, agora ecoando pela própria sala. Paciente 47, pronto para o procedimento. O caos se instalou. As portas do corredor começaram a bater com violência, uma após a outra. As luzes do teto piscavam freneticamente, lançando sombras dançantes que se multiplicavam e se contorciam nas paredes. Els correram, desesperados para encontrar a saída. Ao chegarem de volta ao corredor principal, viram algo que paralisou seus corações. Uma maca solitária, rolando em sua direção, empurrada por uma força invisível. Sobre ela, um corpo coberto por um lençol branco. Felix, movido por um impulso que nem ele entendeu, estendeu a mão e puxou o pano. Era Lee. Seus olhos estavam abertos, fixos, em um terror eterno. Mas o grito que ele esperava dela nunca veio. Onde deveria estar sua boca, havia apenas pele lisa, costurada com pontos cirúrgicos grotescos. O desespero se transformou em puro terror. Martin soltou um grito agudo, mas o som foi cortado abruptamente quando uma mão o agarrou das sombras e o puxou para a escuridão. A câmera de Felix caiu no chão, mas continuou gravando. O som, no entanto, persistiu, agora mais claro do que nunca. Clang, clang. Na manhã seguinte, a polícia encontrou apenas o carro dos estudantes, coberto por uma fina camada de neve. Dentro do carro, a câmera. Ela havia gravado até a bateria acabar. As últimas imagens eram do rosto de Felix, seus olhos largos do pânico, e seus lábios, costurados da mesma forma que os de Liu. Caso foi rapidamente abafado pelas autoridades suíças, classificado como um acidente trágico. Mas os moradores de Zofingen sabem a verdade. Eles juram que, nas madrugadas mais frias do inverno, o hospital volta à vida. Suas janelas se iluminam com uma luz fria e cirúrgica. E o som metálico dos instrumentos ainda viaja com o vento, ecoando pelas montanhas. Clang, clang. Dizem que o espírito do Dr. Zofingen, ou o que quer que ele fosse, ainda percorre aqueles corredores, continuando suas cirurgias eternas, transformando qualquer intruso em seu próximo paciente. Então, fica o aviso. Se um dia você estiver viajando pelas montanhas da Suíça e ouvir o som distante de metal contra metal, não tente encontrar a origem. Não seja curioso. Apenas corra na direção oposta, porque pode ser que o hospital tenha escolhido você. O hospital de Zofingen continua aberto, sim, mas apenas para aqueles que nunca mais vão sair. O que você achou desta história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para não perder nossas próximas investigações no desconhecido. Obrigado por assistir e, como sempre, cuidado com as sombras.